Nós estamos ministrando sobre o teatro de operações, quando a gente vai falar de batalha espiritual. Deixa eu voltar um pouquinho ali rapidamente. Deixa eu voltar. Aí, mais um. Aí. Nós estamos falando sobre isso, começamos na semana passada, sobre falar sobre batalha espiritual, teatro de operações, e eu quero só situar você que não esteve aqui. Nós lemos sobre esse texto de Atos, começamos com esse texto, mas eu quero rapidamente passar aqui, ó. Deus ensina a guerrear. Quem ensinou o povo de Deus, o povo de Israel a guerrear, é o próprio Deus. Está lá em Juízes 3. Então, são as nações que o Senhor deixou no meio do povo, por desobediência do povo. Ali tem os teóricos da guerra. Aqui eu quero também frisar algumas coisas, ataques ao centro de gravidade, lembra? A liderança, quando a gente vai pensar aqui, a gente pode pensar no governo político, nas altas patentes do governo, ministros, presidente, reis. Então, aonde que vai ser o ataque? Quando a gente fala em operação, quando a gente fala em guerra, o primeiro ataque vai ser sempre tentar o quê? A liderança. Eu estudei, e a gente sabe que o pastor Lobo é doutor nesse negócio de guerra, serviu durante 30 anos, e eu fui ver, algumas coisas me chamaram a atenção. Quando eles vão atacar algum pelotão, eles sempre procuram quem? O comandante do pelotão. Eles não querem nesse primeiro momento apenas ele, mas eles também querem o soldado. Sabe por quê? Eles vão enfraquecendo. Como que eles enfraquecem na guerra? Se ele fere um soldado, são 2 a menos para lutar, porque aquele soldado ferido vai precisar de 1 ou 2 para carregar ele. E tem uma questão na guerra que você não pode deixar os feridos para trás, você vai ter que carregar aquele ferido. Então, ou eles vão direto na liderança para deixar o pelotão, aquele de combate, desnorteado, sem orientação, porque daí sem o comandante eles não sabem o que eles vão fazer, qual é a direção. Então, quando o ataque vem no centro de gravidade, a liderança é o primeiro lugar que eles tentam atacar. Forças militares, porque a força militar é o que traz defesa para o país, para aquele país que está em guerra. Sistema financeiro, você sabe que bancos, reservas naturais, reservas financeiras também são atacadas. E a infraestrutura vital, qual é a infraestrutura vital? Água, petróleo, gasolina, enfim, energia elétrica, comunicações. Agora, pensando isso espiritualmente, aonde que Satanás tenta atacar primeiro? A liderança. Ele vai nos pastores, ele vai nos líderes de ministério, ele vai naqueles obreiros, ele tenta no líder de célula, ele vai tentando desestabilizar. E essas forças, porque ele vai atacar quem? A igreja. Ele vai atacar a intercessão, ele vai atacar os intercessores para que não haja uma intercessão na igreja. Sistema financeiro aqui, ele vai tentar o quê? Cortar a nossa comunicação ali na infraestrutura também, cortar a nossa comunicação, a nossa conexão com Deus, nos desanimando, nos enfraquecendo. Então, ele tenta atacar o quê? O poder da palavra de Deus. Não acredite nessa palavra. Não dê crédito para aquilo que está sendo ministrado nesse púlpito, nesse altar. Então, esses são os centros de gravidade do ataque do inimigo. Os atores, tem 3 atores nesse teatro de operações. O primeiro é o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Ele é o primeiro ator. Está ali Isaías 1:24, Salmo 87, fala sobre Yahvé Sabaote, ou o Senhor dos Exércitos, Senhor da guerra. O segundo ator são os anjos e os demônios, conforme lá Apocalipse. Estou passando aqui só para situar, isso a gente já viu semana passada. O terceiro ator é o homem, que também é um ator importante nesse combate na guerra espiritual. Agentes influentes, quais são esses agentes? Nós vemos a carne, nós vemos o mundo e nós vemos o diabo. E aqui a carne é o primeiro inimigo interno, nós vimos isso também, uma batalha dentro do cristão, uma batalha que acontece na nossa mente. Aqui, os filmes da guerra civil, nós falamos a semana passada, quando os heróis estão um contra os outros, quando eles deveriam defender, o inimigo traz cisma para que eles se levantem um contra o outro. Aqueles que tinham que proteger, isso acontece dentro de casa, muitas vezes isso acontece dentro da igreja, um líder contra outro líder. Aqueles que tinham que estar junto em comunhão para vencer e avançar contra as hostes do mal, muitas vezes se colocam em resistência um contra o outro. Nós falamos sobre isso também. Aí o segundo filme, esse aqui já é do tempo do pastor Lobo, Star Wars, tá? Não se preocupe, não. Ele gosta, já deu até risada, ele viu esses filmes, não se preocupe. E a gente parou exatamente aqui. E é daqui que eu quero começar hoje, nessa noite. O poder rebelde da carne. Entenda que a carne, ela vai nos sabotar.
O desejo da carne é sabotar o espírito, aquilo que Deus quer. Olha o que diz Gálatas, a partir do capítulo 5, verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas, são expostas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Abre um parênteses aqui. Quando Paulo está falando isso aqui, quando ele diz coisas semelhantes, quer dizer que essa lista das obras da carne não param apenas nessa lista que ele colocou aqui. Tem outras coisas que são obras da carne, que são impulsionados pelos nossos desejos e as nossas paixões e as motivações que estão dentro do nosso coração. E coisas semelhantes a estas, né? Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essas obras aqui são da carne, não do inimigo. O que acontece? Muitas vezes, nós estamos diante desse quadro: ciúmes, inveja, libertinagem, idolatria, e nós olhamos e sempre pensamos que é uma influência apenas de Satanás. Mas a Bíblia deixa bem claro que isso não é uma obra das trevas. Satanás se aproveita dos nossos desejos, das nossas loucuras, das nossas paixões, para nos impulsionar para dentro desses pecados que vão gerar em nós cativeiros espirituais, que vão nos levar para dentro de cadeias, de algemas, de grilhões. Mas elas são obras da carne, não do inimigo. Ele se aproveita, mas essas obras nascem primeiro aonde? Diga, no coração do homem. Nasce no meu coração, nasce a partir da cobiça, do desejo, da cobiça e do desejo que você tem por aquilo que te traz muitas vezes prazer. O pastor já nos ensinou aqui, gente. A fofoca é do diabo, mas ela traz prazer para quando você está falando um do outro. Às vezes um cônjuge fala do outro e sente prazer naquilo, em denegrir a imagem do cônjuge. O interessante é que foi ele mesmo que escolheu para casar. E quando fizeram os votos, estava tudo 10, tudo maravilhoso. Não é assim? Na alegria e na tristeza, na fartura e na pobreza, na doença, na saúde. Mas agora um passa a denegrir a imagem do outro. Está do lado, estão caminhando juntos. Então, são obras da carne, mas trazem muitas vezes prazer. E essas obras vão trazer, mas o fim dela vai dizer que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Tudo isso aqui é obra da carne. Entenda isso. Muitas vezes a gente simplesmente pega e transfere para Satanás uma responsabilidade que é nossa, que tem que partir de um posicionamento meu diante do pecado, diante da vida e das escolhas que eu faço. Eu não estou dizendo, você vai ver que um dos inimigos é o próprio diabo, realmente é um dos nossos inimigos. Ele é cruel, ele é perverso, ele é mau. Mas ele se aproveita disso e nós também, muitas vezes, hoje vivemos assim. As pessoas, em vez de assumirem responsabilidades diante dos seus fatos ou diante das suas escolhas, o que a gente faz? A gente simplesmente transfere. Pastor, o diabo se levantou contra mim, ele está furioso. Ele está furioso mesmo, porque ele sabe que resta pouco tempo. Ele não está furioso por causa de você, ele está furioso porque ele sabe que resta pouco tempo. Então, nesse pouco tempo que ele tem até a volta de Jesus, ele vai tentar levar o maior número de pessoas a viver presos dentro dessas imoralidades, dentro dessas impurezas, da libertinagem, da própria idolatria, da feitiçaria, porque ele quer conduzir vocês e cada um de nós para longe de Deus. O pecado vai criar um distanciamento entre eu e Deus, entre você e Deus. Não é à toa que a Bíblia vai dizer, o salmista vai dizer que um abismo chama outro abismo, que chama outro abismo, e cada vez mais você vai, e eu também, nos distanciando de Deus, do projeto de Deus original para a nossa vida. E às vezes ficamos apenas olhando para aquilo que Satanás está fazendo. Meus irmãos, eu não tenho tempo para perder com Satanás. Eu tenho muita coisa para fazer e a gente quer encher o mundo espiritual e o reino de Deus de pessoas. Se eu for ficar focado apenas no que Satanás está fazendo, ele já foi derrotado por Jesus na cruz, acredite, tome posse dessa verdade para a tua vida. Então isso aqui são obras da carne. A carne se rebela contra o Espírito. Nós muitas vezes somos rebeldes, a verdade é essa. E aí nós vamos colher o fruto das nossas escolhas, dessas paixões desenfreadas que nós temos e queremos viver. Já ouviu falar? Ou já ouviu alguém falar, ou você já falou? Pastor, a carne é
A carne é fraca, eu não resisti, pastor. Eu não resisti àquele rapaz, eu não resisti àquela moça. As palavras eram de encantamento, era de sedução. Me encantou do jeito que se apresentou. São obras da carne. A verdade é que o nosso espírito, o Espírito de Deus que habita em nós, ele está lutando contra essa obra e nós, muitas vezes, damos muito mais espaço para as obras da carne do que para as obras do Espírito. A nossa carne, o pastor já nos ensinou aqui, a nossa carne não quer orar. Vocês acham que todo dia eu levanto 5 horas da manhã disposto para orar? Tem dia quase que a Maria me empurra da cama. Ela fala assim, já deu 5 horas. Eu falei, não tem problema. Ela fala a segunda vez, já deu 5 horas. Eu falo, não tem problema. Na terceira vez ela diz, levanta. Eu já levantei, né? Porque eu sou um homem de Deus. Mas por quê? Porque a obra da carne quer nos sabotar. Muitas vezes eu não tenho vontade. Por quê? Porque eu não quero, às vezes, buscar as coisas de Deus. Porque eu fico apenas olhando para aquilo que me traz um prazer momentâneo. Porque o prazer da carne, ele é quase que instantâneo, é como um miojo. Você fez algo da carne e aquilo te traz uma sensação de prazer, naquele primeiro momento. Por isso a gente tem a tendência, por quê? Porque essas obras aqui, lembre-se, isso aqui vem de uma natureza caída. Diga, natureza caída. Pode dizer, natureza caída. Quem recebeu essa natureza caída foi eu e você. Então as nossas obras, as obras da carne, as obras humanas, são voltadas para as obras da carne, porque nós temos uma natureza que foi perdida, foi caída, aquilo que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, aquilo foi arranhado, através do pecado de Adão, degradou. E hoje nós, antes de Jesus, nós éramos apenas uma cópia, um xerox, daquilo que Deus projetou para mim e para você. Então, a carne, ela vai tentar te sabotar em todos os momentos na minha vida. Quais são as mentiras da carne? Existem mentiras, pastor? Tem várias mentiras. Olha as mentiras. Sirva a Deus sem mudar a sua vida. Pode continuar. Ninguém sabe. Ninguém está vendo esse pecado. É só mais uma mentirinha. Não tem problema ficar contando mentira. Não tem problema enganar. Você prometeu que ia pagar dia 15? Não. Não pague as tuas contas, não tem problema. Sirva a Deus, mas não mude a sua vida. Continue vivendo uma vida dupla. Continue servindo a Deus. Na igreja, glória a Deus, que bom, a presença de Deus, o manifestar de Deus. Em casa, cala a boca, você não sabe nada. Ô sua burra, seu burro, desculpa a palavra. Mas é isso que acontece, sirva a Deus, mas não mude de vida. Continue vivendo dentro dos cativeiros e os pecados. Seja uma boa pessoa, mas sem fruto de arrependimento. Quantas vezes a gente vai evangelizar pessoas e a gente fala do plano de salvação, ou as 4 leis espirituais. Eu já ouvi isso, eu acho que você também já ouviu. Pastor, eu sou bom, eu não faço nada de errado. Eu não mato, eu não roubo, nunca traí minha esposa, nunca traí meu marido. Lembra da corrida maluca? O Mutley, medalha. Eu falei, você quer uma medalha porque você não fez nada de errado disso daí? Você quer uma medalha porque você não traiu, não enganou, não roubou? Às vezes as pessoas olham e pensam assim, eu sou uma pessoa boa. Não estou transgredindo nada. Por que eu preciso me arrepender? Eu não tenho nem do que me arrepender. Eu já escutei pessoas falando dessa forma, mas eu vou me arrepender do quê? A gente nasceu com essa natureza pecaminosa. Todos os pecados estão separados da glória e da presença de Deus, está lá em Romanos. Não deixe suas impurezas, continue vivendo uma vida oculta, continue navegando de madrugada naqueles sites lá, afinal de contas, continue fazendo uma conta nesse OnlyFans, sei lá o nome desses negócios, encontros, continue fazendo, continue vivendo uma vida de impureza. Satanás gosta da imundícia. Satanás, nós aprendemos isso na primeira e na segunda semana, que alimenta, o demônio se alimenta de sujeira, de pecado oculto. Então, continue, não abandone, continue no meio das tuas impurezas. É só um pecadinho, pastor. É só um pecado de estimação. É só um pecado que eu recebi, mas lá da minha avó, da minha bisavó. Uma vez uma moça que nós atendemos na igreja, e ela vinha com o mesmo pecado. Vinha algo que estava trazendo uma autorização para aquele espírito de perseguição, de algo que vinha de geração em geração dentro daquela família. E aquela menina dava trabalho, e nós ali, e ela dava trabalho. Um dia, num momento de intercessão, depois do culto, o pastor olhou
e viu algo estranho no pescoço dela. E aí o pastor chamou, acho que a esposa, uma mulher, e ela voltou e perguntou: o que é isso? Ah, não, isso aqui a bisa deu para a avó deu para minha mãe, a minha mãe me deu. Algo que tinha sido consagrado. E toda vez que ela pegava aquela correntinha, aquela gargantilha com uma... Como é que é o nome daqueles, quando a gente coloca um pendente, como é que é? Pingente? Um pingentinho, medalhinha, um pingente. Aquilo ali dava uma autorização. Quando tirou aquilo do pescoço dela, e ela tirou, então você não pode tocar nas coisas dos outros e pegar nada. Aprenda isso, a gente não pega coisas dos outros. Mas ela deu autorização e ela mesma tirou, passou aquele problema, mas aquilo estava lá na família dela. A gente muitas vezes atende pessoas que não querem abandonar o pecado, seus maus hábitos, vícios, costumes e pecados. E aí elas não entendem por que a vida delas continua uma vida de fracasso, de derrota, andando em círculo, não sai do lugar, porque não abandonam os seus maus hábitos, seus vícios. É só mais um cigarro, pastor. É só mais uma cerveja. Ninguém está vendo. São maus hábitos, são vícios. Vá à igreja, mas também peque à vontade, porque você não é de ferro. E agora com a hipergraça aí, que muitos pregadores estão ensinando, que você pode fazer tudo porque você vai ser salvo, por causa do grande amor de Deus, só que a gente separa as coisas. A gente pega o versículo que diz que Deus é amor, não está lá em 1 João? Deus é amor, é verdade, igreja, é verdade. Só que Deus também é justiça. E a gente lê uma das partes do versículo, a parte que nos interessa, e a gente não lê. Sabe o que acontece? A gente pega essas palavras e a gente pensa assim: não, agora Deus é só amoroso, fofinho comigo, e não tem nenhum problema. E agora Deus está sendo só justo. Eu quero te dizer uma coisa: não dá para partir Deus. Deus, ao mesmo tempo que Ele aplica o amor dele sobre a minha vida, Deus está aplicando a justiça dele ao mesmo tempo. Só que a gente pensa que Deus apenas é justo, ou Ele é apenas amoroso agora, nesse momento. Deus, Ele aplica as duas coisas junto, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele tem todo o poder, todo o conhecimento. Então, muitas vezes nós somos enganados. Vá à igreja, mas continue a pecar, que você não é de ferro. Aproveite a vida, pois não importa o jeito que você vive, Deus olha o coração. E muitos ainda usam o texto que Davi fala para Deus que quer construir o templo, e Deus diz: olha, você não vai construir um templo porque as tuas mãos estão sujas de sangue. Mas que bom que você teve a intenção de construir um templo, mas teu filho Salomão é que vai construir. Então pode viver do jeito que você quer, viva do teu jeito, Deus vai olhar para o teu coração. Deus, Ele vai olhar assim para o nosso coração. Mas Deus, Ele tem princípios que foram estabelecidos na palavra dEle, por Ele que estabeleceu os princípios de vida para mim e para você. Se Ele não quebrou com o Filho dEle, Jesus, você acha que Ele vai quebrar os princípios que Ele estabeleceu? Que são princípios de segurança, de proteção para o ser humano? Deus, Ele não vai voltar atrás daquilo que Ele falou. Então, tome cuidado com essas palavras, que às vezes a gente fica tentando justificar o nosso pecado, tentando passar a mão no nosso pecado, acalentando o nosso coração. Ai, a carne é fraca, eu não sou de ferro, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso continuar mentindo, roubando, enganando. São mentiras da carne. A casa dividida e o dedo de Deus, Lucas 11:17, o que está acontecendo aqui nesse contexto? Jesus vai expulsar um demônio de um mudo, e ele volta a falar, e aí os fariseus e aquele povo que está olhando ele vai falar: não, mas é um reino dividido, ele expulsa os demônios por Beelzebu. E Jesus, conhecendo o coração, Jesus ouve e depois ele vai dizer: como que uma casa dividida vai permanecer? Olha o que o texto de Jesus, conhecendo os seus pensamentos. Você acha que Jesus conhecia só o pensamento dos fariseus? Então, Jesus conhece os teus, os meus e os nossos pensamentos. Disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus, pela mão de Deus, que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus, a gente não tem como não ler as passagens bíblicas que Jesus está falando e não se apaixonar e não ver o amor de Deus, mas a gente percebe também a sabedoria de Jesus quando Ele vai comunicar.
Interessante que todas as vezes que eles fazem perguntas para Jesus, Jesus nunca deu uma resposta. Eu não lembro de texto que Jesus dá a resposta pronta, mas Jesus, em cima da pergunta, ele faz uma outra pergunta, que vai trazer no meio a resposta. Mas aí, como eles sabiam que estava errado, os fariseus, os saduceus, os religiosos da época, o que eles faziam? Vamos tirar o nosso time de... Sabe quando você já apanhou? Sabe que você já sabe aquele jogo que está perdido, está 6-0 para o adversário, você fala, vamos tirar o time de campo. Então Jesus, toda vez que a gente vai ler as Escrituras, que tem palavras de Jesus, Jesus ele sempre traz um ensinamento para o povo. Ele traz ensinamento para os discípulos, ele traz ensinamento para o povo, e ele também traz um ensinamento para os crentes da época, para os cristãos, para os doutores da lei, para aqueles que acreditavam que sabiam mais do que os outros. Uma casa dividida, meus irmãos, uma casa dividida não tem como ela permanecer de pé. Muitos lares, muitas casas, muitos de nós, são casas muitas vezes divididas, e a Bíblia vai dizer, não se coloque em julgo desigual, e muitas vezes nós estamos vivendo dentro de uma casa dividida. Se não tem uma comunicação clara, você não vai para lugar nenhum. Um quer ir para a esquerda, o outro quer ir para a direita. É uma casa que vai dividir. E todo reino dividido, e toda casa dividida, ela vai ser destruído. Olha só o que a palavra diz, batendo em retirada, 2 Timóteo 2,2, foge dos desejos da onde? Da sua juventude. Gente, quem é jovem aqui, eu já fui, continuo sendo, um pouco menos, mas continuo jovem. Gente, como a gente tem desejo na juventude, eu ainda tenho muitos desejos, muitos sonhos que passam na minha cabeça, mas na juventude, a cabeça da gente é uma fábrica de sonhos, de desejos que vão a cada dia, a cada momento, sendo gerados na nossa mente. E Paulo aqui vai falar com Timóteo, seu filho na fé, ele vai dizer, foge dos desejos da sua juventude. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Tu, porém, ó homem de Deus, mulher de Deus, foge do que? Dessas obras da carne, que se manifestam, que tentam se rebelar contra o Espírito, que tentam te aprisionar, e muitas vezes nós nos prendemos, são nas obras da carne. Fugir da impureza, 1 Coríntios, portanto, meus amados, fugir da idolatria. Tiago 4,7 vai dizer, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá. O que acontece? A gente às vezes brinca com o pecado. A gente brinca de pecar. Porque a gente acha que não vai dar nada. Então um pecado, e você não vê nenhuma consequência às vezes, tem pecados que não vão vir uma consequência imediata. Não é eu pequei agora e a consequência já está batendo aqui na minha porta. Tem pecados que não. Davi, quando ele vai adulterar com Betseba, isso vai acontecer 9 meses depois, vai vir o resultado. Vai vir aquela perseguição, só que antes ele manda matar quem? Urias, o marido de Betseba. Então a gente olha, a gente pensa que o pecado, a gente pecou agora e as consequências já vêm. Lógico que algumas vêm na hora, são imediatas, mas muitas consequências. Lembre-se, o mundo espiritual é uma terra fértil, aquilo que é lançado lá vai frutificar. Então aquele pecado que a gente não abandona, fica lá e a gente vai colecionando pecado em cima de pecado, e a gente olha, está dando certo. Você já viu grandes homens de Deus caindo, gente? Quem já viu aqui história de homens de Deus, homens cheios de Deus, do Espírito Santo que caíram? Sabe como é que eles caíram? Eu fui ler alguns. Homens que tinham o dom de cura. E eles estavam vivendo, verídico. Eles saíam depois do culto, eles bebiam, enchiam a cara. E daí no outro culto, Deus agia pelo poder e misericórdia e graça dele, as pessoas eram curadas. E está dando certo. Eu estou fazendo algo errado, mas está dando certo, então não tem problema. O que ia inflando dentro daqueles corações? O orgulho. Até que quando vinha o tombo, muitos não se levantaram nunca mais. Quantos homens de Deus, quantos homens e mulheres de Deus, cheios do poder de Deus, que viveram uma vida oculta com o pecado, foram brincar com o pecado, que já hoje nem servem mais a Deus, já nem estão mais nos caminhos do Senhor. Hoje perderam toda a autoridade, perderam a presença do Espírito de Deus. Lembra de a gente pode citar vários aqui, vou citar um. Leia Juízes capítulo 13, 14, 15 e 16. Vai contar a história de um homem que foi levantado para ser um grande libertador de Israel, Sansão. Esse homem ele vai brincando com o pecado, a ponto de estar no colo de Dalila e dizer, acorda que os filisteus estão vindo, vou levantar outra vez, e como das outras vezes, vou novamente vencê-los. Só que olha só, vírgula no texto de Juízes diz assim,
mas ele não sabia que o Espírito de Deus não estava mais com ele. Ele não sabia que a presença de Deus já tinha ido embora da vida dele, porque ele foi brincando com o pecado. Então, quando a Bíblia diz, foge desse desejo, a Bíblia está nos dando conselhos para que a gente possa viver, uma vida cheia da presença de Deus. Segundo lugar, nós falamos da carne, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o mundo, uma influência externa. E quando a gente fala do mundo, nós estamos falando desse globo aqui da Terra, mas nós estamos falando não é do planeta que vivemos, mas do sistema ou a sociedade organizada para poder satisfazer os desejos pessoais e egoístas de quem? Do homem. Existe, muitas vezes, uma manipulação, seja na sociedade, hoje a gente está vivendo isso, hoje a igreja, nas outras épocas também aconteceu, mas hoje está muito claro, que eles estão tentando acuar a igreja, colocar a gente como se fosse uma luta, seria colocar a gente no canto do ringue. Então eles tentam nos impulsionar, nos empurrar para um beco sem saída, para que a gente ceda às influências externas da sociedade e do mundo. Mas a igreja de Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer em Mateus 16, num diálogo entre Jesus lá e Pedro, vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então nós temos que acreditar e tomar posse dessa palavra que é a verdade. Então muitas vezes, hoje esse sistema que está sendo criado, é para nos empurrar, para nos intimidar como igreja, para calar a voz profética, para calar o evangelho de Jesus Cristo. Qual é o evangelho que eles não estão tentando calar? Aquele mamão com açúcar, que tudo vai dar certo na tua vida. Aquelas palavras dos coaches, não, você é poderoso, mentalize aqui que você vai vencer, você vai crescer. Está faltando muitas vezes é arrependimento, é uma mudança de vida. Então essas vozes que são as vozes proféticas, as igrejas realmente que buscam a Deus, eles estão tentando silenciar essa voz, mas nós não vamos nos calar, porque nós não podemos nos intimidar diante do mundo, diante da sociedade. Nós precisamos apresentar um Jesus que tem poder para libertar, para transformar, para curar, para restaurar, para salvar. Esse é o Jesus a quem nós servimos. Funciona apenas para seduzir o homem e afastá-lo da onde? De Deus. O mundo, essa sociedade, esse sistema elaborado e bem elaborado, ele quer nos afastar de quem? Da presença de Deus. Não vá mais na igreja, tem o culto online. Eu sei que tem gente que mora longe, eu sei que tem gente que trabalha, eu sei que tem gente que está enfermo, que não pode se locomover, mas você que tem saúde, que tem condições, a gente precisa estar na igreja, congregando uns com os outros. Isso tem uma finalidade, lógico que tem, mas muitos estão olhando para isso dizendo, eu não preciso, eu vou viver uma vida de solidão, eu vou me excluir do mundo, da igreja e das pessoas, dos relacionamentos. Funciona apenas para nos seduzir e nos afastar da presença de Deus. Para que orar tanto? Não precisa ir tanto na igreja. Vai uma vez por mês, só um culto, escolhe um, afinal tem tantos cultos, tem quarta-feira de libertação, tem o culto de domingo às 9, tem culto às 11, tem culto às 19, tem cultos do surdo, tem culto da juventude, enfim, tem culto para os adolescentes, tem vários cultos, escolha um. Não precisa em todos. Você não precisa buscar a santidade. Para que ser tão santo assim? Não precisa. Não precisa ficar vivendo uma vida de santidade, se privando dos prazeres e dos encantamentos. O mundo jaz do maligno. E apresenta o pecado como uma coisa normal e que deve ser praticada para ser aproveitar o que? A vida. 1 Coríntios fala, o Deus desse século cegou o entendimento. Ele cega o nosso entendimento. Ele cega o entendimento das pessoas. Esse é o papel dele. Então o mundo é uma influência externa. O amor que mata. Não ameis o quê? O mundo. Nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse sistema mundano é formado por pessoas que não se importam com a vontade de Deus, desprezam a vontade de Deus. Esse sistema que está sendo implantado, que começa já nas escolas, que se estende no ensino fundamental, no ensino médio, que se estende e alcança as faculdades, que alcança órgãos do governo,
que alcança essa sociedade caída e decaída por causa do pecado. Eles estão querendo colocar na cabeça da gente, dizendo que nós não temos que nos importar com a vontade de Deus, porque eles desprezam a Deus. Esse amor, que é o amor pelo mundo, vai nos afastar de Deus. E você sabe, João fala isso, que você só tem vida em Jesus Cristo. Nós só temos vida em Deus quando nós estamos conectados com esse Deus. Se nós formos cortados, amputados da presença de Deus, nós vamos perder a nossa vida. Então, tome cuidado. Se você está enamorado pelo mundo, apaixonado pelo mundo, pelo aquilo que o mundo oferece, pode ser que o amor de Deus não esteja dentro do teu coração. Ou ele não está conseguindo agora, você não está conseguindo ver esse amor de Deus pela tua vida, que o amor do mundo está falando mais alto dentro do teu coração, na tua mente. E você está pulsando por esse amor. Eu sou jovem. Eu sou velho, já deu, pastor. Eu não tenho mais nada para fazer. Eu sou muito infantil. Eu não preciso dessas coisas. Quando eu crescer mais, ou quando eu me aposentar, então eu vou ter uma vida voltada para Deus. Tome cuidado. Esse amor pelo mundo, essa paixão pelo mundo, pode te levar para um lugar de destruição, porque ele vai te matar através da sedução e do encantamento. As ações de sedução do mundo. Convite a misturar santidade com perversão, causando confusão nos princípios de Deus. A Bíblia nos ensina, a Bíblia é um grande manual. A gente vê isso acontecendo em vários momentos na história de Israel. E a gente vê, e a gente começa a ler as histórias dos reis, e a Bíblia vai deixando bem claro. E levantou o rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E perverteu o povo. E o povo se esqueceu de Deus, e o povo se afastou de Deus. Se levanta a perseguição, eles se voltam para Deus. É um convite para você viver uma vida misturada entre o pecado e a santidade. Ora eu estou no altar, glorificando a Deus. Ora eu estou lambuzado pelo pecado, pelo mundo, pelo aquilo que são as cobiças dos meus olhos. Levar o cristão a atrair ao Senhor os seus mandamentos e a sua aliança. Quebra essa aliança. Essa aliança, você sabia que Deus é bonzinho? Essas falas vêm na mente das pessoas. Você sabia que Deus vai te perdoar? Não se preocupe. Pode ir para o motel, não tem problema algum. Pode fazer isso aí. Pode enganar essa pessoa. Pode roubar. Deus é bonzinho. Depois você volta e pede perdão, está tudo certo. Ele quer nos levar a trair a presença de Deus, trair ao Senhor, trair os mandamentos e a aliança que Deus estabeleceu e que a gente estabeleceu com Ele. Esse é o papel, muitas vezes, enganador e sedutor do mundo. Negociar os valores do reino e a vida eterna por prazeres e riquezas efêmeras, que é algo que é passageiro. Quantos de nós negociamos os valores e os princípios do reino? Quantos de nós? Quer um? Esaú vende o direito de primogenitura dele por o quê? Por um prato de lentilha, de guisado. Negocia os valores do reino. Ele ia ter a porção dobrada como filho primogênito. Ele negociou um valor que tinha sido estabelecido naquela cultura por um prazer. Que vai me adiantar? Que me adianta ser o primogênito, ter uma herança dobrada se eu estou aqui morrendo de fome? Muitas vezes nós somos capturados pelo nosso ventre, pelo nosso estômago. Sabe o que é isso aí? Egolatria. Quando você olha para você mesmo e diz, eu sou apenas o máximo, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, eu não preciso de Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso da família, eu me basto, eu sou o máximo do máximo. Então isso se torna uma egolatria, quando eu olho somente para mim mesmo, e eu só me importo com o meu próprio umbigo, com o meu próprio ventre. Então eu começo a negociar os valores do reino. E a vida eterna por prazeres e riquezas efêmeras. Manter o cristão no exílio mundano e bem longe da bênção de Deus. Isso aqui, ele gosta mesmo. De te afastar da presença de Deus, para que você viva bem longe daquilo que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque a gente às vezes mede a bênção de Deus de maneira errada, equivocada. A gente às vezes acha que uma pessoa que é abençoada é aquele que trocou de carro. E é também. É aquele que prosperou, que cresceu. Pode ser, mas a bênção de Deus não se limita a coisas que Ele nos dá ou coisas que nós alcançamos. A bênção de Deus é muito maior.
A bênção de Deus é ter um relacionamento com Ele, isso é a bênção de Deus. Saber que Jesus me salvou e me redimiu dos pecados, isso é a bênção de Deus. Acordar todos os dias e respirar e estar vivo, isso é bênção de Deus. Então não vamos limitar as bênçãos de Deus apenas a conquistas efêmeras que nós mesmos conquistamos, através de riquezas ou do nosso esforço ou do nosso conhecimento. Mas tem a bênção de Deus? Tem. Mas as bênçãos de Deus não são limitadas apenas a coisas que nós alcançamos. Perverter o culto santo ao Cordeiro em adoração profana às coisas e bens, a religião do bem-estar. Não falei um pouquinho sobre isso, né? A religião do bem-estar. Não tem problema. Pode continuar assim. Lembre-se, venha como está, mas você vai ser o quê? Transformado. Jesus nos recebe do jeito que nós vemos. Se eu cheguei na igreja por caminhos tortuosos, Jesus me recebeu daquele jeito. Lembra de Lucas? O pai está todo dia na estrada, eu fico imaginando o pai olhando e o filho pródigo, o filho foi embora e o pai ficava olhando. Todos os dias ele ficava olhando pela mesma estrada que o filho foi, ele ficava esperando a volta do filho. E quando o filho volta, o pai sai correndo ao encontro do filho. E o pai simplesmente se lança naquele filho. E muitas vezes nós queremos perverter a adoração sincera a Deus, verdadeira. Quero te dizer uma coisa. Coloca o cinto de segurança que é forte. Nós, muitas vezes, irritamos a Deus. Nós conseguimos irritar. Ah, pastor, está falando bobagem. E a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Moisés começou a dar um monte de desculpa. Depois ele vai lá e não faz a circuncisão do seu filho, Gerson. E a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Existem homens de Deus que são homens como Moisés. Eu estou falando de Moisés, que a ira de Deus se acendeu contra ele. Muitas vezes eu e você irritamos a Deus. Podemos irritar a Deus por negligência, por fazer ou não fazer aquilo que Deus não pediu, ou fazermos coisas que Deus não nos mandou fazer. Podemos irritar a Deus. Dá um bom tema de sermão. Qualquer dia a gente prega sobre isso. Vencendo o mundo pela verdade. Tiago 4:4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Efésios 4. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados o modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes do quê? Da verdade. Quem é a verdade? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta é Jesus Cristo. Sabe esses pensamentos que muitas vezes estão aí te aprisionando? Esses calabouços que você foi? Essas algemas que muitas vezes você diz, pastor, eu não estou algemado, você está algemado num pecado, num ódio, na falta de perdão. Quem que liberta? Jesus Cristo. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João está dizendo isso no primeiro capítulo. Vencendo o mundo, como é que a gente vence? Pela verdade. Como é que a gente vence a mentira? Com a verdade. Tira a mentira. Quem é o pai da mentira? Quem gosta de coisa oculta? Quem que gosta da mentira? Satanás. João 8 fala, ele é o pai da mentira. Ele não se firma na verdade, porque ele é mentiroso desde o princípio, desde a fundação. Ele é mentiroso. Então, meus irmãos, se você quer vencer o mundo, vença pela verdade, a verdade. Terceiro lugar. Terceiro inimigo, o diabo, um inimigo mortal, o rei dos golpes baixos e do jogo sujo. Pensa num ser que blefa contra a gente, ele é o rei do blefe. Quem já jogou carta aí, sei lá, canastra, não sei se é canastra, eu nunca joguei esse troço, mas sabe que tem. Então ele é o rei do golpe baixo. Ele é sujo, ele não tem escrúpulo nenhum. Ele não vai olhar para você, ele não vai ter compaixão de você. Não pensa assim, não, eu vou parar um pouquinho de pisar neles, porque eu já pisei tanto assim, já machuquei eles. Não existe. Ele é o rei dos golpes baixos do jogo sujo. Ele é totalmente mentiroso, imoral, dissimulado, assassino, cruel desde o princípio. Incansável na tarefa de matar, roubar e destruir. Ele é incansável para te paralisar.
Ele quer paralisar a nossa vida, ele quer paralisar a igreja. Ele não quer que a igreja... Você acha que lá no inferno agora, Satanás e seus demônios estão aplaudindo a Igreja Batista do Bom Retiro. Ai, que bom que eles chegaram a 2 mil novos convertidos, pessoas que estão caminhando com Jesus, 2 mil discípulos de Jesus. Ai, como eles... Você acha mesmo? Você acha que eles vão aplaudir isso? Eles são incansáveis na tarefa de parar a igreja, de parar você, de destruir a tua casa, destruir a tua família. Furtivo e discreto, anda nas trevas para apanhar os desprevenidos. Eu nunca me esqueço quando eu fui assaltado. Eu tinha um caminhão, e eu parei em frente do Campo do Coxa, já diz muita coisa. Mas eu parei na frente do Campo do Coxa, e fui fazer uma entrega. E eu entrei na loja, eu abri o baú do caminhão, o menino que trabalhava comigo estava indo na loja, levando lá os fardos de roupa, e tinha um cara de costa, olhando a vitrine da loja. Mas eu estava trabalhando, você acha que eu estou preocupado com quem está olhando vitrine de loja? Eu estou ali descarregando, que eu já estou pensando na próxima entrega que eu tinha que fazer. Estava pensando na próxima entrega. Aí eu desço, fecho a porta do baú, o menino está lá, ele pega o conhecimento assinado pelo cliente e ele sai. E a pessoa está ali olhando a vitrine. Mas eu também, né, era loja de roupa de mulher e ele era homem, né, podia ter pensado nisso, né, mas não pensei. Agora não adianta. O que ele estava olhando roupa de mulher? Ah, queria dar para a namorada, para a mãe, para a esposa. Quando eu dou a volta, eu entro, abro a porta do caminhão, eu entro, o menino vem de costa, logicamente o cara ficou aqui, o menino veio de costa, abriu a porta, que ele foi subir, ele chegou armado, empurrou o menino para dentro do caminhão e sequestrou a gente, levou o caminhão. Eu estava o quê? Desprevenido. É assim que ele age nas sombras. Existem inimigos de Israel que atacavam quem? Os cansados, os velhos, os desanimados. Eu gosto de assistir aqueles Animal Planet, aqueles programas. Eu fico olhando, às vezes, eu acho legal da forma que as leoas, na verdade, porque elas que caçam, né? Os leões só quando o negócio está muito fácil, que o leão chega. As leoas ficam lá, deitadas, aí está vindo aquela manada de búfalo lá. E elas não estão nem aí, tem 6, 7 leoas, tudo lá, deitadinha, tipo assim, não estamos nem aí para vocês. E vai passando aquela manada, e passa a manada, daqui a pouco vai se distanciando, a manada está indo, daqui a pouco quem vem lá atrás? O mancando, o búfalo que quebrou a pata, machucou, aí vem um outro lá, um filhote menor, aí vem o doente, vem aquele que vai ficando desgarrado, então a manada está lá na frente, aí elas levantam e olham, e daí elas começam e elas orquestram o quê? O seu ataque. Satanás não é diferente, ele fica só olhando, ele fica ali à espreita, só esperando, ele vai cansar, ele vai baixar a guarda. Lembra do lutador? Ele vai baixar a guarda. No momento que ele baixar a guarda, eu vou desferir um golpe contra ele. É isso que ele faz. Muitas vezes ele fica ali esperando para pegar os desprevenidos. Brutal e sem escrúpulos. Não poupa crianças, velhos e os enfraquecidos. Ele não poupa, ele é um inimigo mau. A queda desse anjo, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava o quê? Ele debilita as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Isaías está falando do quê? Da queda desse anjo. Satanás, Lúcifer, ele não era qualquer anjo. Ele recolhia a adoração dos anjos e levava diante da presença de Deus. Ele não era qualquer anjo. E esse anjo, ele conseguiu cair numa posição que ele tinha de destaque. Só que ele não se contentou em ficar na posição dele. Ele queria ser maior do que, na verdade, ele foi criado para ser. E por isso ele cai, por causa do orgulho que entra no coração dele. E muitas vezes nós caímos, porque muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós fazemos comparações com os outros. Nós não queremos ficar no lugar ou não estar naquele lugar. Eu não estou dizendo que você não tem que se esforçar para crescer. Não é isso. Mas muitas vezes nós queremos, por causa do desejo, das paixões e da carne, nós queremos ocupar um lugar que não nos pertence. É isso que acontece. Satanás, ele quis ocupar um lugar que não pertence a ele, nunca pertenceu e jamais vai pertencer. Porque esse lugar, esse trono de glória e de majestade, pertence ao nosso Deus, somente a ele, a Jesus Cristo. Então esse anjo vai cair.
Olha a hierarquia do exército de Deus: tronos, dominações, principados e potestades. Colossenses 1,16: porque nele foram criados todas as coisas, que há nos céus, que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Está falando aqui, quem Paulo está falando aqui em Colossenses? De Jesus Cristo. Por ele foram criadas todas as coisas. Agora vamos ver como que funciona então, pastor. Esse aqui é a hierarquia dos exércitos de Deus, e como que é do inimigo? A pirâmide invertida das trevas. Olha só o que diz Efésios: porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele pega a pirâmide, ele inverte. Por quê? Porque Satanás, ele não cria nada. Ele apenas pega tudo que Deus criou e tenta subverter a criação de Deus. Ele pega algo que Deus nos deu e ele tenta perverter. Ele pega, por exemplo, a intimidade do casal e ele perverte dizendo: faz sexo com quantos você quiser, com quantas você conseguir, faz. Ele tenta perverter. Ele pega aquilo que Deus criou e faz uma perversão para destruir, para te aprisionar. E ele tenta apresentar isso como algo bom. É a mesma pirâmide, só que invertida. Lembre-se disso, ele se aproveita. Satanás é um ser maligno, que está com uma arma apontada muitas vezes para nós. Só que essa arma, muitas vezes, ela está sem bala nenhuma. Quem fornece para ele as balas sou eu e você, através dos nossos pecados. Nós que muitas vezes entregamos nas mãos dele. Ele tem ali uma promissória que está vencida. E ele vem e mostra para você. E você, o que eu vou fazer com essa promissória? Essa promissória já foi paga por Jesus Cristo. E ele vem com uma promissória vencida que Jesus já pagou. E diz que você deve para ele. Então você fica com medo. Porque muitas vezes nós estamos vivendo no pecado. Então isso gera medo nos nossos corações. Quais são essas expressões de hierarquia? Principados e potestades. Ali tem o grego. Refere-se ao quê? Ao posto ou graduação. Príncipe desse mundo significa governante mundial. Tipo de ação. Qual é o tipo de ação? Príncipe desse mundo. Forças espirituais do mal. Indica uma força opositora. Força bélica. É o que ele tem para nos atacar. Um país se levanta contra o país. Ele vai usar o quê? A sua força bélica. Lembra que nós falamos lá? Eles vão atacar o quê? O centro de gravidade. Ele vai minar as nossas forças. Ele quer te fazer sangrar. É como um carrapato. Já viu um carrapato num cachorro, num outro animal? Ele fica sugando, drenando a energia, a disposição. É isso que ele tenta fazer. Na onde acontece tudo isso, pastor? Onde é esse ambiente de guerra? Onde é esse ambiente de operação? Nas regiões celestiais. Eu vou parar por aqui porque temos muita coisa ainda para falar. Se coloque de pé. Pense agora um pouquinho. Eu quero que você pense agora. Feche seus olhos. Se o pessoal do louvor estiver aí, pode nos ajudar. Eu quero que você pense agora um pouco. Quando você... Todos os olhos fechados. Feche teus olhos. Quando você olha para a tua vida, meu irmão. Eu sei que muitas vezes a sedução, o encantamento, ele vem na nossa vida. Os desejos, muitas vezes, afloram na nossa vida. Desejos e cobiças, muitas vezes, elas entram no nosso coração. E elas são obras da carne. E muitas vezes elas vêm nos aprisionar. Como um laço. Quando a Bíblia fala, o salmista fala sobre o laço do passarinheiro. Ele é fino. Mas você vai se enredando com os prazeres, com as seduções, com os pecados. E quando você vê, você já não consegue mais se movimentar. E aí já não é mais você que anda, mas você se torna um fantoche nas mãos do inimigo. Você vai para o lado que ele te empurra, por onde ele te manda, você faz o que ele quer. E aí já não é mais você que tem o controle, porque o Espírito Santo já não está mais dominando a tua vida, controlando a tua vida, então não são mais os teus desejos. Você passa a viver os desejos da carne impulsionado por Satanás. E aí você passa a viver uma vida de fracasso, de derrota em derrota, de aprisionamento em aprisionamento, de algema por algema, de grilhão em grilhão. Você vive uma vida de cativeiro em cativeiro, de fortaleza em fortaleza,
Derruba uma fortaleza, se levanta duas. Derruba duas, se levantam 4 fortalezas. E você vive uma vida aprisionada, uma vida de engano. Às vezes é o próprio mundo, da forma que você está vivendo. O mundo te proporciona coisas, te oferece coisas para que você venha a quebrar os princípios estabelecidos por Deus dentro da palavra. Ele vai te oferecer coisas. E o inimigo está ali, faz, não dá nada. Ele vem querendo contar meias verdades, como ele fez com Eva. Não é bem isso que Deus disse, não. Você não vai morrer. O problema aqui é que você vai ser conhecedor do bem e do mal, assim como Deus. E Ele vem para te aprisionar. E aí a gente não entende. Por que a gente fica vivendo uma vida em círculos? Meus irmãos, você tem que conhecer sim, mas lembre-se, Satanás ele foi expulso do céu. Ele não tem mais morada. O lugar que ele procura descanso é no corpo do ser humano. Ele procura uma habitação humana para que ele possa procurar um pouco de descanso, porque ele não tem descanso. E às vezes a gente fica olhando simplesmente para aquilo que Satanás está falando, para aquilo que Satanás está fazendo, e nós tiramos os nossos olhos de Deus. E o salmista está dizendo: eu elevo os meus olhos, Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes, eu olho para Deus. Eu não fico mais olhando para as circunstâncias, eu não fico mais olhando para os meus cativeiros, para as minhas limitações, para as minhas inquietações da minha alma. Agora eu olho para Deus, eu olho para o alto, eu olho para aquele que está acima dos montes, acima das colinas. Eu olho para o meu Deus que é poderoso, grande, forte, um Deus que nunca perdeu, que jamais vai perder uma batalha. Esse é o Deus a quem eu sirvo, a quem você serve. Nós servimos a esse Deus que é maravilhoso. Eu quero te convidar para que você pare de olhar agora, pare de olhar para aquilo que Satanás está tentando contra a tua vida, e coloque os teus olhos agora em Deus. Coloque os teus olhos agora na verdade. Deixa o teu coração ser capturado pelo Espírito Santo, pela verdade de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade. A fé vem por ouvir, lá em Romanos, e ouvir a palavra de Deus. Que Deus está dando para mim e para você uma injeção de fé, através da palavra dEle, que tem que arder dentro do meu coração, dentro do teu coração. Pare de alimentar as fortalezas na tua alma, na tua mente, no teu coração. Pare de lutar, ser infantil na batalha espiritual. Se coloque como homem e mulher de Deus que você é. E diga para essas batalhas, diga para esse inimigo: bata em retirada. Você não vai mais drenar minhas forças, você não vai mais me enfraquecer, me desanimar. Não, porque eu olho agora para o meu Deus. Nós vamos cantar. Enquanto nós estivermos adorando, eu quero te convidar a sair do teu lugar, que nós vamos levantar uma grande oração, que nós vamos fazer um clamor, nós vamos fazer uma oração de guerra agora, e todo o grilhão, toda a algema, toda a fortaleza, todo o cativeiro vai ser quebrado em nome de Jesus. Saia do teu lugar, venha para o altar. É aqui no altar que você vai vir agora guerrear. Você vai orar com os intercessores, nós vamos orar por você, mas você vai também se colocar em favor da tua vida, meu. Você vai orar junto com a gente. Não é apenas nós oramos, mas é nós, todos nós, nos unindo em fé aqui, para mover o impossível sobre a tua vida, para mover o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Porque aquilo que é natural você pode fazer, a gente faz, mas aquilo que é sobrenatural nós buscamos em Deus. Enquanto nós estivermos cantando, saia do teu lugar para nós orarmos. Lutamos com armas de fé, saia do teu lugar, vem aqui para frente, nada vai resistir. Vem todos, vem à frente aqui, vem no altar aqui do Senhor, vem buscar a presença de Deus, vem lutar tuas guerras aqui neste lugar. É aqui que você luta tuas guerras. Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu impossível? Olha agora para Deus, decida agora, tome uma decisão dizendo que o meu Deus, Ele é vencedor. Adore a Deus, adore o Espírito Santo de Deus, glorifique o Pai. Saia do teu lugar, todos aqui, venham mais para frente aqui, me ajudem os intercessores, os pastores, tragam todos aqui, declare que Ele é vitorioso. Meu irmão, não fique no teu lugar. Aquela tempestade que você está enfrentando, Deus está lá com você, você não está sozinho, o nome dEle é infalível. Teu trono
trono dele está acima de todas as circunstâncias. O nome dele é imutável. O nome de Jesus é imutável, é poderoso. Todo cativeiro vai ser desfeito aqui nessa noite. Toda fortaleza na tua mente agora. Creia no poder. Bote a mão na tua cabeça e comece a mandar embora. Diga: Deus, eu não quero mais viver em pecado. Eu não quero mais viver sendo alimentando o pecado na minha vida agora. Mande embora agora os pecados. Mande embora agora esse sistema mundano. As cadeias agora vão se romper em nome de Jesus. Creia no poder de Deus. Creia no poder do grande eu sou. Fechados, continue assim. O louvor vai continuar tocando um tom mais baixo agora. Você de olhos fechados, se você está precisando agora de uma intervenção de Deus, levante a tua mão, todos de olhos fechados. Levante a tua mão. Os intercessores aqui, eu quero pedir, os pastores vão estar orando, fique com a tua mão levantada. Se você ouve vozes, se você está sendo perturbado, se você está tendo visitação noturna, medo, terror noturno, se você está com alguma enfermidade, meu irmão, essas coisas que eu estou falando, levante a tua mão e fique até que um intercessor chegue e ore por você, um dos pastores, porque em nome de Jesus, toda fortaleza agora será quebrada, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade. Se você agora está com problema de enfermidade, por alguém também, levante a tua mão que nós vamos orar, e nós vamos repreender todo espírito de enfermidade na tua vida. Em nome de Jesus, creia no poder de Deus. Pode continuar cantando mais baixo, mas continue. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus está neste lugar. Ele está passeando aqui. O vitorioso está aqui. O grande eu sou, o poderoso. Em nome de Jesus, Pai, nós estamos diante do Senhor, Pai. E agora, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito maligno, todo engano, todo espírito de enfermidade, todo espírito de loucura, todo espírito de sedução, todo espírito de perturbação, todo desejo desenfreado pelo pecado, pela carne agora, eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus, todo espírito maligno, todo espírito de encantamento, espírito de sedução, espírito de sensualidade, espírito de libertinagem, de perversão agora, eu dou uma ordem, em nome de Jesus, saia dessas vidas, solta agora, toda amarra de Satanás, todo engano de Satanás, está sendo desfeito agora aqui, Pai, toda sentença de morte, toda palavra que foi lançada, toda expressão de praga agora, que foi lançada sobre a vida dos teus filhos, nós desautorizamos agora, toda intenção maligna, Pai, toda algema, todo grilhão, toda fortaleza está sendo desfeita agora, em nome de Jesus, todo espírito oculto agora, espírito de engano agora, eu te dou uma ordem, sai
saia dessa vida, saia agora em nome de Jesus e não volte nunca mais. Pai, nós invocamos o teu nome, nós atraímos a tua presença para este lugar. Espírito Santo de Deus, sopra aqui neste lugar, sopra a cura, sopra a libertação, sopra a restauração agora, Pai, em nome de Jesus. Todos os relacionamentos que estavam falidos, que foram decretados a morte agora, nós trazemos vida agora, uma palavra de vida sobre casamentos, sobre famílias, sobre negócios, Pai, em nome de Jesus. O teu Espírito tem liberdade, flua no meio do teu povo, traz da tua cura agora, Senhor, em nome de Jesus. Toda opressão na mente agora, toda opressão na mente que sai agora, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem e cancelamos agora toda opressão, todo engano, toda mentira de Satanás, em nome de Jesus. Todo laço do passarinheiro, todo laço de Satanás, nós damos uma ordem agora, vai ser desfeito pelo poder do nome de Jesus, Pai. Nós invocamos o teu nome aqui, Senhor. Nós declaramos que aqui o Senhor reina, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio. Nós decidimos olhar para os montes, da onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que criou os céus, terra e tudo, e as nossas vidas pertencem ao Senhor, e toda arma forjada contra nós não vai prosperar, porque o teu Espírito está conosco. Nós temos a marca da promessa dentro de nós, a marca do teu Espírito Santo, Pai, e toda a obra de Satanás está sendo desfeita agora na vida dos teus filhos, daqueles que nos assistem nas suas casas também, em nome de Jesus. Dá um amém bem forte em nome de Jesus, dá um amém, um aleluia, um glória a Deus.